Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Aqui em São Paulo hoje é quinta-feira, tá um frio, tá muito frio aqui em São Paulo. Eu sei que tem gente que me assiste aí de todo o país e também tem gente que me assiste fora do país. Então, legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente caminhar, refletir acerca da revelação de Deus na história do profeta Eliseu. Já passamos do profeta Elias faz tempo. Então não durma, já pegue sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Capítulo 6, nós vamos continuar, quem está esperto sabe que nós vamos continuar a partir do versículo 8, porque falamos daquele evento em que Eliseu faz flutuar um machado, tá bom? Então nós vimos na aula passada, quando Deus fez flutuar um machado, Deus, por meio do profeta Eliseu, claro, Deus age ali nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida, fazendo milagres. Ele se importa conosco dessa forma, assim como Ele age e determina todos os detalhes da nossa vida. Então nós podemos confiar em Deus e descansar, que Ele está preocupado sim com os detalhes da nossa vida. Só que hoje, nós vamos aumentar o alcance de Deus, tá bom? Não que vamos fazer isso, mas vamos refletir acerca do controle de Deus. Lembram que a história de Elias e a história de Eliseu serve para mostrar que Deus controla todas as coisas. Controla a chuva, controla a seca, controla as guerras, controla os governos. Deus controla absolutamente todas as coisas. E Elias e Eliseu estavam ali para mostrar, para admoestar o povo que havia se esquecido. Então Elias ali, o primeiro profeta de uma grande leva de profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento vieram aí depois de Elias, ou até foram ali compatriotas, ou pregaram ali na mesma época em que Elias pregou, e Eliseu também, tá? Então Elias é o primeiro de muitos profetas. E para que serviam os profetas? Para falar a palavra de Deus. E a mensagem dos profetas, na sua vasta maioria, servia para admoestar o povo, para exortar o povo, para repreender o povo. Falar, gente, se vocês não se desviarem do seu caminho, vocês vão se dar mal. Deus vai trazer o quê? Punição sobre vocês. E assim aconteceu lá com o rei Acabe, lá atrás. O povo tinha se esquecido de Deus, abandonado o Senhor. Acabe trouxe o que para Israel? A adoração a Baal, um Deus falso que não existe. E Elias estava lá pregando. Eliseu também pregando, para ver se o povo voltava à adoração a Deus, ao Deus Israel, ao Deus verdadeiro, que tanto fez por Israel e pelas nações vizinhas. Nós também vimos nas aulas passadas que Deus se fez conhecido de nações vizinhas. E uma nação dessas é a nação Síria, a Síria, aqui sem um A na frente, Síria, que ficava ali ao norte de Israel. Deus se fez conhecido do general Naamã, do comandante Naamã, que era comandante do exército da Síria. E assim ele levou consigo a notícia de que só há Deus em Israel. Então Deus faz isso, ele aumenta o seu alcance para as nações vizinhas ali, assim como fez com Edom e outras nações, até o Egito, Deus se fez conhecido lá, tá bom? Então, como eu disse para vocês, nós vamos ampliar aqui um pouco, ampliar o alcance de Deus, por assim dizer, com relação ao seu controle. Ele controla os detalhes da nossa vida? Controla. Ele sabe quando eu me assento, quando eu levanto, a hora que eu acordo, o que eu vou comer, sabe todas essas coisas, quais são as minhas necessidades, as minhas tristezas, as minhas preocupações, as minhas alegrias, o que me dá prazer. Ele conhece os meus pecados, tudo isso, Deus tem controle sobre isso. Mas Deus também tem controle sobre as nações. Essa vai ser a nossa mensagem central. Deus governa as nações. Deus governa as nações. Segundo o Reis 6, do 8 até o 14. Deus governa as nações. E por que eu escolhi o termo governar? Nesse tempo de pandemia, está aí fresquinho na memória da gente as medidas que os governadores tomaram para controlar aí a população, medidas para evitar
a disseminação do vírus, do coronavírus, e impedir que as pessoas contraiam a Covid-19, tudo isso está fresquinho na nossa memória. E os governadores e os prefeitos tiveram amplos poderes para fazer o que achassem melhor. Cada um ali no seu estado, no seu município. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, nós somos obrigados a usar máscaras. Quem não usa máscara toma multa, R$500, o estabelecimento toma multa de R$5.000. Então nós somos obrigados a utilizar máscaras em lugares fechados e até lugares públicos, no parque, na praça. Somos obrigados, porque essa medida, julgam os governadores, ser uma medida que impede a contaminação, a disseminação do vírus, tá? Então, o que mais? No seu estado, o que aconteceu? Alguns estados aconteceu o que chamamos de lockdown. Lockdown. O que é o lockdown? Fechar tudo. Fechar tudo, comércio, só fica aberto o hospital e o transporte público ainda de forma reduzida. Só o que eles julgavam ser essencial. Então era o transporte público, hospitais e ali os supermercados, porque as pessoas precisam comer. Só isso. Lockdown. As pessoas não poderiam sair de casa. Tinha gente, se estivesse na praça, era presa e enviada de volta para casa ou ia para a cadeia, não sei. Teve alguns casos, eventos assim. Então, é o poder dos governadores de decretar o lockdown numa região ou em todo o estado. Então, muitas coisas aconteceram aí nessa pandemia que mostram o poder dos governadores sobre o seu estado. E Deus? Deus tem poder aonde? Onde o Senhor exerce o seu poder? Em todo o universo. Em todo o universo. Só que aqui no trecho que vamos estudar, nós podemos ver nitidamente que Deus governa as nações do modo que Ele quiser. Como um jogo de xadrez. Ele faz aqui, move essa peça, move aquela peça. Assim como Deus se preocupa com os detalhes, Ele também governa tudo de modo amplo, de modo poderoso, de modo abrangente. Então Deus vai movendo as coisas. Não sei se vocês já têm idade suficiente para jogar xadrez. Deveriam já ter jogado xadrez. Saber que aquelas peças se movem, tem uma regra para aquelas peças se mover, e Deus joga assim um xadrez com a história, com as nações, com a humanidade. Porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano. Nunca se esqueçam disso. Deus é soberano. E Ele governa as nações. Tá bom? O que aconteceu na nossa história aqui? Veja aí na sua Bíblia, 2 Reis 6, do versículo 8 até o versículo 14. O que aconteceu? No versículo 8 diz aí: o rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então estava lá o rei da Síria. Vocês sabem o nome do rei da Síria, que é o rei Benjamim. Não é o rei Benjamim, é o rei Ben-Hadad. Sim, não é o Haddad aqui do Brasil, graças a Deus. Mas, um pouco parecido, mas era o Ben-Hadad, tá? Que sempre entrava em conflito com Israel, sempre, desde a época de Acabe. Aqui quem está reinando em Israel? O rei Jorão. Veio Acabe e Acasias, Jorão. Rei Jorão está reinando em Israel. E Ben-Hadad, provavelmente Ben-Hadad primeiro ou segundo, está reinando lá na Síria. E volta e meia eles entravam em conflito, porque a Síria queria conquistar Israel. Israel era o queridinho, o povo queridinho, a nação queridinha de Deus. E de fato é. De fato, continua sendo até hoje a nação queridinha de Deus. Deus tem planos para Israel no futuro, tá bom? Mas aqui ele entrou em guerra. E lá no seu quartel-general, lá na sua sala, ele falou: vamos atacar aqui, ali e acolá. Bom, essa é a nossa estratégia de guerra, sem ninguém saber, se só os generais ali, os oficiais sabiam. Vamos atacar esta, aquela e aquela outra cidade, tal hora, de tal forma. Parece uma boa estratégia. Só que Deus, quem frustrou os planos do rei da Síria? Deus. Por quê? Porque Deus governa as nações. Deus frustrou os planos do rei da Síria. Eles estavam em guerra. E Deus disse a Eliseu, vejam aí no versículo
9. Mas o homem de Deus aqui é Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel. Por quê? Porque Deus favorecia Israel. E foi favorecer aqui mais uma vez, para mostrar o seu poder, para se revelar. Olha, Israel, eu estou livrando vocês da destruição. Eu estou livrando vocês das mãos do rei da Síria. Estou livrando vocês, Israel. Mas Israel era duro de cabeça, duro de coração. E o que aconteceu? Nós vamos caminhar para ver o que aconteceu com Israel. Israel parece que não adiantava o que Deus fizesse em favor deles. Israel nunca ouvia. Muito cabeça dura. Não sejam assim, cabeças duras. Quando Deus fala, obedeçam. Como a mãe e o papai falam, obedeçam. E ponto final. Não sejam cabeças duras. Voltando lá, aí Eliseu chegou para o rei de Israel e falou, ó, essa e essa e essa, tome medidas, porque nessa e naquela cidade o rei da Síria vai atacar. É mesmo? Vai. Então tá bom. E o rei de Israel tomou medidas e evitou o ataque, evitou ali a destruição daquelas cidades que o rei da Síria havia planejado. Aí o rei da Síria se perguntou aos seus oficiais ali, quem de nós está nos traindo? Quem está contando para Israel as nossas estratégias? Porque não é possível, nós estamos perdendo todas as batalhas. Todas as batalhas estamos perdendo. Quem é o traidor? Aí um dos seus oficiais fala, não tem traidor nenhum. Não tem traidor nenhum. Sabe o que tem? Eliseu, que serve ao Deus verdadeiro, está lá em favor de Israel. Foi isso. Sabe como é que é isso? Sabe como é que o rei da Síria se sentiu? Eu não sei se vocês já jogaram algum jogo com cheat, código, né? Com trapaça. Em inglês é cheat. Se você colocou lá, não sei se você já jogou assim, mas é um pouco mais legal, porque você coloca vida infinita, poder infinita, munição infinita, aí você mata todo mundo, explode todo mundo lá, mesmo que seja um jogo de guerra. Hoje os jogos estão mais difíceis de você colocar algum código para conseguir essa trapaça. Mas olha só que legal, o rei da Síria se sentiu meio como o Fernando aqui da nossa igreja, o pessoal conhece, o Fernando Cabral, porque ele ia lá em casa e a gente jogava muito futebol no videogame, no PlayStation 1. E aí o que aconteceu? Eu fiz um time só, lá, antigamente você poderia fazer os times. Fiz um time de os caras com todas as habilidades no máximo, tudo. Corrida, chute, tudo no máximo. E eu pus esses rapazes na Finlândia, que eu gostava do uniforme, era muito legal, lá na Finlândia. Aí ele ia lá jogar em casa, eu escolhi a Finlândia. Ele já achava meio, que história é essa de Finlândia? Finlândia não tem jogador bom? E aí eu jogava com ele e ganhava todas. Os meus carinhas corriam muito mais do que os dele. Não importa o que time ele escolhesse, eu sempre ganhava. Por quê? Porque eu estava trapaceando. Porque eu estava ali, eu joguei, coloquei um cheat, coloquei um código ali, eu aumentei, criei o time. Então o Fernando olhou para mim e falou, mas o que é isso? O que está acontecendo? Mas não é possível. Esses carinhas correndo aí para cima e para baixo, não se cansa. É assim que o rei da Síria sentiu. Quem é que está falando? Toda batalha, toda investida que nós fazemos, a gente perde? Não, tem alguma coisa errada. Quem que colocou um código aí nessa história toda? Quem que apertou uma trapaça ou colocou um cheat nessa história toda? Quem foi? Era Deus controlando as nações, controlando a guerra entre aquelas duas nações. Era Deus. E vocês acham que Deus controla todas as guerras? Ou só essa guerra aqui porque Israel estava envolvido? Israel já se envolveu em muitas outras guerras, inclusive guerras modernas. Sim, Israel se estabeleceu ali em 1940, eu não lembro exatamente o ano, 1947, alguma coisa assim. Israel se estabeleceu como nação, novamente, depois de muitos anos, e os países árabes, por exemplo, quiseram, não, esse negócio tá certo não, e Israel Israel vive em guerra desde então, mas só Deus só controla as guerras de Israel? De modo nenhum. Deus controla todas as guerras. Vocês podem nomear a guerra que vocês quiserem. A guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial,
a guerra do Iraque, por exemplo, mais recente, a guerra lá no Afeganistão para tentar achar aquele Osama Bin Laden, aquele terrorista. Todas as guerras estão debaixo do controle de Deus. Por quê? Porque Deus governa as nações. É isso, Deus governa as nações. Nós não podemos esquecer disso. E aí, vejam comigo aí na leitura, ele ficou, o rei da Síria ficou, não é possível, não é possível. Tem alguém trapaceando, tem algum traidor. Alguém colocou um código aí nesse videogame aí, a gente não está conseguindo ganhar. Assim como o Fernando ficou lá quando já estava jogando comigo, alguém está trapaceando, não é possível. Aí um dos seus servos disse, rei, não é nenhum traidor, mas o profeta Eliseu que está em Israel. Versículo 12. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Mas quem ia saber essas palavras? Se ele fala na câmara de dormir, que é algo muito reservado, algo só do rei, só ele está ali, só ele ouve. É como dizer, as palavras que você diz no seu pensamento. Como assim? Eliseu conhece, sim. Eliseu que está em Israel, o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel praticamente os seus pensamentos, rei da Síria. E aí o rei da Síria foi fazer o quê? Versículo 13. E de ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Dotã, onde ficava Dotã? Você pode ver aí, não era cidade comum de Eliseu estar. Eliseu ficava geralmente em Samaria. Samaria, muito importante essa parte. Vocês saberem que ele estava em Dotã, porque Dotã era uma cidade que ficava entre colinas, entre montes. Uma cidade que ficava entre os montes, ali muito importante para a guerra que vai acontecer, para o cerco que vai acontecer na próxima aula, nós vamos ver isso. Então, muito importante saber, Dotã não era Samaria. Ficava aí a poucos quilômetros de Samaria, não era uma jornada muito longa, não. Então, vocês veem aí no mapa a distância entre Dotã e Samaria, tá bom? Ele estava nessa cidade. E aí no versículo 14, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, por causa de um homem. Por causa de um homem. Sim, porque esse homem servia a Deus. E provavelmente, o rei da Síria já ouvira falar do Deus de Israel através de Naamã. Sim. Então enviou todo esse povo, tropas, cavalos, chegaram de noite e cercaram a cidade. A continuação dessa história nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Mas eu quero lembrar vocês que Deus, no controle das nações, no controle absoluto sobre as nações, Ele pegou ali, Ele fez com que acontecesse uma mudança radical na história. Uma mudança fundamental na história, no maior reino, no maior império que já existiu nesse mundo, que foi o Império Romano. Império Romano, o maior império que já existiu na história da humanidade. Este império deu berço, foi neste império que Jesus nasceu. E foi durante este império que Jesus moveu o coração de Herodes para matar as crianças, e assim Jesus foi levado ao Egito, fugindo ali do governante, Deus controlando todos esses detalhes, todos eles. E Deus controlando o coração de Pilatos, para que Pilatos ouvisse o clamor do povo e não soltasse Jesus, porque ele mesmo disse que não havia encontrado crime em Jesus, mas como ele queria fazer política, sim, olha lá, desde aquela época queria fazer política, ele perguntou ao povo, o que vocês querem que eu faça com esse homem? As pessoas responderam, crucificam. E ele, lavando as suas mãos, num gesto, não tenho nada a ver com isso, mas mentira, ele tinha tudo a ver com isso, porque ele tinha poder para soltar Jesus, mas nós sabemos que isso seria impossível. Por quê? Porque Deus governa as nações.
e havia de acontecer a crucificação de Jesus. Então, no meio desse grande império, Deus trouxe a maior transformação na história da humanidade, que foi a crucificação do seu Filho. Por meio da crucificação de Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Deus se tornou propício a nós, os que cremos no Filho de Deus, os que cremos, os que tomamos para nós o sacrifício de Jesus. Eu creio nesse sacrifício. Esse sacrifício que mudou a história, veio ali no plano de Deus seguindo para alcançar esse ápice da história. Eu creio, então eu tenho os meus pecados perdoados e agora eu sou amigo de Deus e não mais inimigo dele. Tenho a remissão dos meus pecados. E 3 dias depois, o que eu tenho? Tenho algo muito, muito, muito bom. A ressurreição de Jesus fez com que eu participasse, ou um dia participarei dessa ressurreição. Também vou ressuscitar como Jesus ressuscitou. E ele aguarda lá no céu, e um dia eu irei também ressuscitar, se eu morrer. Mas como assim se eu morrer, pastor? Se Jesus voltar antes, eu não vou morrer. Seria legal. Mas o destino natural das coisas é que as pessoas morram. Mas sabemos que um dia iremos ressuscitar. Então, Deus agiu no maior império da história, para promover a maior mudança da história, que foi ali o Senhor Jesus, o ápice da história, o ápice da glória de Deus, o Senhor Jesus crucificado e posteriormente ressurreto e glorificado. Tá bom? Gente, eu tenho um desafio para vocês. Na verdade, antes disso, abram lá em Provérbios 21. Vocês já ouviram o desafio, vocês já ficaram desanimados, né? Não precisa ficar desanimado, não. Vamos ler primeiro Provérbios 21. Porque tudo isso que eu estou dizendo está baseado em Provérbios 21. Provérbios 21 faz base, faz coro, corrobora o que eu estou dizendo. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei. Como assim, como ribeiros de águas? É como um rio. Pensa num rio. O rio tem várias curvas, não tem? A sua corrente é uma, mas ele tem várias curvas. Então, como é? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. O que ele faz? Este, segundo o seu querer, o inclina. Sim, o inclina. Então, Deus pega o coração do governante e inclina para onde ele quiser. Por quê? Porque Deus governa as nações. E o meu desafio vai nesse sentido, tá bom? Meu desafio é que vocês vão fazerem um desafio em família. Olha só, agora eu vou saber os pais que estão acompanhando, os pais que estão ali auxiliando os filhos. Eu sei que a vida é corrida, eu sei que muitas coisas, mas nessa pandemia, muitas coisas mudaram, mas a nossa fidelidade à Escritura e a fidelidade dos pais ao inculcar nos filhos a palavra de Deus, essa não pode mudar. Então eu vou saber quais são os pais que vão ajudar os filhos nesse desafio. Que desafio que é? Sei que vocês são jovens, as crianças que estão me assistindo são muito jovens, talvez não tenham lido a Bíblia inteira, mas os pais aí que tenham mais contato, vocês vão ajudar os seus filhos a fazer o seguinte desafio. Vocês vão encontrar na Bíblia eventos, versículos, circunstâncias, locais onde Deus inclinou o coração, onde Deus agiu, onde Deus inclinou o coração dos governantes, onde Deus agiu em nações inteiras para fazer a sua vontade. Onde Deus fez isso na Bíblia? Quer ver um exemplo? Não pode usar esse meu exemplo, hein? Olha, é um exemplo fácil que eu já vou descartar para vocês, mas é um exemplo. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Eram duas nações? Sim. Israel ainda não estava estabelecido como nação, mas já era um povo, o povo de Deus. Então, o Egito estava ali, os israelitas eram escravos e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó
para não os deixar ir, até que foi trabalhando, e aí ele finalmente, depois da morte do seu filho primogênito, deixou o povo de Israel ir, mas mesmo assim depois voltou atrás e quis seguir eles e acabou morrendo. Então, Deus movendo as nações, Deus movendo os povos, os países, para cumprir os seus decretos, os seus propósitos. Esse é o desafio. Vocês devem encontrar aí na Bíblia nações, reis, governantes, que Deus agiu nos seus corações ou de um modo mais amplo, a fim de cumprir os seus propósitos. Eu já dei o exemplo de Faraó, não vale mais usar esse, tá bom? Aí vocês me mandam, pode mandar por escrito, quiser fazer um vídeo, pode me mandar da forma como vocês quiserem. Mas tem bastante coisa na Bíblia, gente. Não manda só lá no livro do profeta Joel. Tudo bem, se encontrar lá é legal, mas tem vários episódios em que Deus faz isso. Por quê? Porque precisamos fixar na nossa mente que Deus governa as nações e Ele inclina o coração do rei para onde Ele quiser. Isso nos faz temer a Deus, saber que Ele governa tudo. Isso nos faz também obedecer a ordem ali de Romanos, que nós devemos orar pelas autoridades. Sim, orar pelas autoridades, sabendo que Deus conduz as nações, que Deus governa as nações, que Deus pode inclinar o coração do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, dos nossos líderes, deputados, enfim. Deus pode inclinar o coração desses homens para fazer o que é bom, para fazer o bem. Então podemos orar, podemos agradecer a Deus, podemos pedir, porque sabemos que Deus governa as nações. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.